Damos agora início a esta primeira parte. Passo a apresentar o meu convidado, o professor Dr. Rui Tato Marinho, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Muito bem-vindo, Sr. Professor, muito obrigada por estar em direto aqui connosco no consultório e sei que é a sua estreia no Porto Canal, portanto, muito bem-vindo também aqui à nossa casa. Sr. Professor, falamos de cirrose, vamos falar de cancro, vamos falar sobretudo do fígado. Vamos começar por aí, vamos perceber que órgão é este, que eu sei que durante muitos anos foi quase como um mistério, mas hoje não é. Hoje não é. Portanto, o fígado era um órgão mítico, só nos últimos, 30 anos é que se conheceu muito sobre o fígado, identificou-se os vírus que provocam as hepatites e as cirroses, curas para as hepatites, vacinas, transplante, novos métodos de diagnóstico, portanto foi um salto espetacular que a medicina deu em relação às doenças do fígado. Antigamente era um órgão assim um bocadinho mítico. Eu lembro que, por exemplo, no tempo dos egípcios era considerado um órgão já importante, porque era daqueles órgãos que eram guardados em alguns vasos para ir com o morto para o cemitério. Para o cemitério não, onde eles guardavam os mortos. Por exemplo, em tempos muito antigos era utilizado o fígado de animais para prever o futuro. Portanto, havia assim um certo misticismo à volta do fígado. Hoje em dia isso já não existe, já se sabe muito sobre o fígado e já se pode morrer menos de doenças do fígado. E ainda bem. Sr. Professor, é verdade que este é um órgão que tem mais de 5.000 funções? Sim, há quem diga que são mais 5.000 funções. É um grande laboratório, digamos assim. Tira as toxinas, filtra o sangue, é importante nas proteínas, nas gorduras, nas vitaminas, na eliminação dos vírus, na coagulação do sangue, faz milhares e milhares de coisas. Portanto, falamos de um órgão absolutamente vital para o ser humano. É impossível viver sem fígado. E ao contrário, por exemplo, do rim, que há a diálise, ou até ao coração, que já assim, há um coração artificial, não há órgão artificial, não há fígado artificial que nem haverá, Sr. Professor. Há uma máquina assim extremamente complexa, que por acaso também existe em Portugal, mas que ajuda a pessoa a não agravar tanto em 2, 3 dias até arranjar um transplante. Portanto, não há máquina neste momento que substitua aquele órgão que pesa 1,5 kg. Acastanhado, que está aqui do lado direito. Quer dizer, quando ele é saudável, é bonito, é parecido com aqueles bifes que nós compramos no talho. Professor, por favor. Aliás, o fígado do porco é muito parecido com o nosso. Portanto, se a pessoa for ao talho, olha, mostre-me lá o fígado de porco ou o fígado de vaca. Eu dispenso, mas imagino que se os telespectadores tiverem curiosidade. Mas é parecido. E o fígado saudável. O fígado saudável. O fígado saudável. Portanto, é um bom bife. Que é aquilo que se espera que todos os portugueses venham a ter cada vez mais. Vamos então saber, e o Sr. Professor, com certeza, com a sua experiência, já lhe passaram muitos fígados pela frente. Como é que estão os fígados dos portugueses? Os fígados portugueses, assim, há muitos portugueses que têm o fígado muito estragado. Nós calculamos que morram em Portugal à volta de 2.500 pessoas por doenças do fígado e órgãos lá ao pé. É 2,5% dos mortos que existem em Portugal. Não sei se as pessoas têm ideia de quantos mortos há em Portugal, mas são 110 mil por ano. Por ano. Portanto, 2.500 dos quais... 2.500 são doenças do fígado e dos canais da bilis. Portanto, é muita gente a sofrer. São muitas famílias, porque não é só a pessoa que morre, mas é a família que fica a sofrer. Na Europa é a 7ª causa de morte. Portanto, está no top 10 do número de mortos. Em Portugal nós calculamos que seja para aí a 7ª, a 8ª. As contas normalmente não são bem feitas. Nós temos que ir ver onde é que estão as várias doenças do fígado, mas estimamos que seja para aí a 8ª causa de morte. Mata mais que o cancro da pele, o melanoma que se fala muito, mata muito mais que o cancro da próstata, por exemplo, que toda a gente fala. Portanto, é uma doença, o fígado era um órgão muito esquecido, muito mítico, mas hoje em dia há uma nova ciência à volta do fígado. Muita investigação também à volta? A investigação é brutal.
E ainda bem, daí os avanços. Sr. Professor, eu acho que temos uma animação, vamos tendo também alguns números, o Sr. Professor já referiu alguns, vou pedir então à nossa realizadora se podemos então ver, cá está, o Sr. Professor tinha acabado de nos dizer precisamente isto, também se quiser ir comentando, professor, aquilo que vamos ver, cá está também, a confirmar aquilo que nos disse, 2.500 pessoas, é a quinta causa de morte precoce em Portugal, isto também isto parece... é um aspecto, porque assim, as mortes... Os 110 mil mortos não são todos iguais em Portugal. Infelizmente estamos a falar disso, mas é a realidade das pessoas, da vida, que é morrer também. Mas normalmente são mortes precoces, antes do fim da esperança média de vida. Por exemplo, as pessoas que nos entram no hospital já numa fase muito avançada, em média têm 58 anos. São novíssimas. São novíssimas, portanto, antes dos 80 anos que os portugueses hoje em dia vivem. O cancro do fígado é o cancro que se origina no próprio fígado, não é aquele que vem de outros órgãos, as chamadas metástases. É dos piores cancros que existe ao cimo da Terra. Já lá vamos, mais à frente na conversa, mas é dos piores cancros que... É dos piores porque normalmente quase 100% das pessoas estão mortas ao fim de... Esta questão do género é importante, Sr. Professor. Porquê é que isto acontece? A causa principal de cirrose é o álcool. E os homens continuam a consumir mais álcool que as mulheres? E os homens consomem... É por aí que temos estes valores? Até agora, muito mais álcool que as mulheres. É uma questão cultural em Portugal. Se bem que as raparigas hoje em dia... Começam a era isso que eu lhe ia dizer. Temos alguma inversão nos valores. E isto também é uma realidade muito triste. Portugal é o 10º país no mundo com maior consumo de álcool. Cultural também, mas um pouco assustador, Sr. Professor. É cultural, é assim, para nós médicos é assustador, por causa das doenças que o álcool, há quem diga que são mais de 100 doenças, provoca. É coração, são as demências, é a cirrose, é o cancro do pâncreas. E cada vez os portugueses, os adolescentes começam a beber cada vez mais cedo, o que os adolescentes vão beber muito, começar a beber muito cedo. Provavelmente são esses adolescentes que contam em grande número para este ranking. Não sei se temos mais algum dado, ficamos por aqui. Vamos então exatamente falar do álcool. Sr. Professor, o que é que torna o álcool tão maléfico? Porque sabemos, por exemplo, que o vinho é dado como um tipo de álcool diferente. Vamos falar um pouco do álcool em geral e depois gostava que também nos desse alguma distinção no que diz respeito às bebidas alcoólicas. Sim, o álcool, as bebidas alcoólicas não é obrigatoriamente uma coisa má. Portanto, precisamente. Não vou dizer para as pessoas não beberem de modo nenhum, até porque há cultura, do ponto de vista social é muito agradável a pessoa beber um bocadinho, há uma parte económica importante, portanto não vou dizer, ainda por cima na região aqui do Norte, do vinho do Porto, que é péssimo beber, não. A grande questão é as quantidades. É o excesso. É o excesso. E nós sabemos que hoje em dia que se deve começar a beber, quanto muito, a partir dos 18 anos. Antes não se deve beber. Mas sabemos que isso não corresponde à realidade. Isso não corresponde. Não vamos tapar os olhos e achar que sabemos que hoje os miúdos cada vez mais cedo bebem. E é uma inconsciência. E qual é o grande problema? O grande problema é que muitos deles, por exemplo, quem se começa a embebedar aos 13 anos, metade vai ficar dependente para toda a vida. Isso é uma mensagem que me parece muito importante que o Sr. Professor diga, porque de facto os adolescentes, e a adolescência é quase ela só por si uma doença, acham que nada de mal lhes acontece, que vão viver eternamente, mas quando estão a tomar essas opções estão já a traçar um caminho e uma fatura que vai chegar mais tarde. Exatamente. Por exemplo, um jovem que se começa aos 13 anos a embebedar, é o fim de semana, depois é o outro fim de semana, depois é o outro fim de semana. E depois ele diz, mas eu consigo parar quando quiser. Não consegue. Não consegue. Metade deles não consegue. E vão ser aqueles que dali a 20, 30 anos, quando tiverem 50, portanto, que é a minha idade, que ainda tem muito para viver e para dar, vão ser internados com a barriga d'água, com o cancro do fígado, portanto, com as complicações. O que é que faz com que os nossos adolescentes bebam tanto álcool? É uma forma de imposição, como há uns anos era o cigarro e provavelmente ainda é também? Os fatores são múltiplos, não se pode dizer que seja um. Por exemplo, a publicidade é muito agressiva, publicidade direta e indireta, portanto, enfim, os grandes especialistas de marketing sabem como vender várias coisas, e entre eles o álcool. Acha que os pais, com tanto stress, com tanta crise económica, com tantas preocupações, acabam por também negligenciar um pouco a educação dos filhos?
Pensamos que sim, porque há muitos casais neste momento desavindos, o divórcio é uma realidade muito frequente. Mas eu não gosto muito de dizer que a culpa é dos adolescentes, porque também fui adolescente e, enfim, tenho filhos adolescentes, mas os pais têm um comportamento, ou tiveram um comportamento muito semelhante aos filhos em relação ao consumo de álcool. Portanto, nós não podemos dizer aqui, são os malandros dos adolescentes, mas os pais também tiveram esse comportamento. Mas o que é normal, Sr. Professor? É normal que todos os miúdos, permita-me usar a expressão, bebam os copos. Qual é a linha que separa o que é normal do que já é, de facto, uma adição? É assim, o ideal é começar a partir dos 18 anos. Antes dos 18 anos, ou muito pontualmente e nunca sem bebedarem. É a mensagem principal. Não se embebedem. Por exemplo, neste momento as raparigas que só podem beber metade que os rapazes estão a beber a mesma quantidade. Isso por causa da nossa constituição física? Sim. Há questões genéticas, questões de funcionamento. Por exemplo, uma bebida em si faz tanto mal como duas bebidas em mim. Eu não bebo álcool, Sr. Professor. E digo-lhe, prometo, que se eu bebesse ou isto de vinho, ficava completamente bêbado. Mas uma bebida na mulher corresponde a 2 bebidas no homem. Precisamente. Portanto, e as raparigas estão a beber a mesma coisa, igual aos rapazes. Portanto, está-lhes a fazer muito mais mal do que aos rapazes. É de facto que, e já o disse aqui, nem todas as bebidas são iguais. Sabemos que os adolescentes consomem muito a cerveja, as vodkas, têm diferentes graus As bebidas têm diferentes graus de quantidade de álcool. Sim, de quantidade de álcool. A tal percentagem. Só que, por exemplo, um copo de vinho, comparado com um shot, a quantidade de álcool que existe é a mesma. Apesar das quantidades líquidas serem diferentes, a percentagem também é diferente, portanto acaba tudo por ser a mesma coisa. Só que hoje em dia um jovem consegue beber numa noite 10 shots, é o correspondente, por exemplo, a 10 copos de cerveja. Portanto, e 10 copos de cerveja, ou 10 latas de cerveja, seriam 3 litros. Portanto, é muito mais fácil hoje o jovem meter grandes quantidades de álcool, por exemplo, com os shots, e pronto, que faz muito pior. Eu chamo, por exemplo, falou em relação às raparigas. Há um aspecto que as pessoas não falam, mas que pode ser assustador. Uma rapariga com 3 bebidas ou 4 bebidas, muitas vezes fica inconsciente ou em coma, e muitas vezes é violada, tem relações com quem e depois isso já não sabe, com vários risco de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis. Estamos a falar aqui de um sem número de riscos, que hoje não é o nosso tema, mas que é um tema obviamente muito pertinente. A verdade é que este consumo de álcool começa na adolescência, vai-se prolongar na idade adulta e uma das consequências, vamos então agora dar o início ao tema principal, a cirrose. Vamos então perceber o que é a cirrose. O álcool é uma das causas, mas não é a única. Não é a única. Em Portugal o álcool é a principal, depois há as hepatites provocadas por vírus, que a mais importante é a C, neste momento. Hepatite C. Hepatite C, que se conseguiu a cura há pouco tempo, e a hepatite B. São as 2 grandes causas. O que é uma cirrose, Sr. Professor? Uma cirrose, portanto, um fígado normal é um fígado todo lisinho, castanho, o tal bonitinho, talho, brilhante, podemos ir ali ao talho. A cirrose, o fígado fica cheio de cicatrizes, cheio de caroços, muito duro, muito pequenino, fica mirrado, digamos assim. E perde parte das suas funções. E perde muito das suas funções. Portanto, começa a deixar de funcionar. A qualidade de vida destes doentes começa a diminuir. É assim, esta cirrose demora vários anos a fazer, digamos assim, a acontecer. Silenciosamente ou não? Silenciosamente, exatamente. O que não ajuda. O que não ajuda. Por exemplo, em relação ao álcool, pode demorar 20 a 30 anos. Mas depois, quando as pessoas são internadas no nosso serviço, a esperança média de vida são 2 anos. Portanto, cai-lhes em cima a hipótese de morrerem muito rapidamente. E, portanto, seja o álcool, seja a hepatite C, depois é tudo muito parecido. No entanto, as hepatites não têm necessariamente sempre que causar cirroses. Não causa sempre cirrose. Não. Sei que o excesso de peso pode ser também um fator de risco para a cirrose, doutor. Era isso que eu ia dizer. Hoje em dia, à volta de 40% dos jovens
tem excesso de peso e, portanto, cada vez mais a hepatite provocada pela acumulação de gordura no fígado vem a ser um problema para os portugueses. Porque, se quiser beber um bocadinho de água, o professor está perfeitamente à vontade. Sabemos que também que a obesidade é outro problema muito grave da nossa sociedade e há, obviamente, então uma relação entre a obesidade e a cirrose. Sr. Professor, pode tratar-se esta cirrose ou ainda há muito pouco a fazer? Pode-se tratar. Nós temos muitos tratamentos para a cirrose. Uhum. Em relação ao álcool, é não beber. É o principal. E depois, quando é detectada a cirrose, tem que se deixar de beber. Tem que se deixar de beber. O que nem sempre acontece, imagino, mas... A maioria não deixa de beber. E depois tratarmos as complicações, a barriga d'água, as infecções que aparecem, e às vezes temos que ir para transplante. Quando a cirrose é provocada pelo vírus da hepatite C, apesar da doença estar muito avançada, hoje em dia temos tratamentos que, parando o vírus, em muitos casos a cirrose até pode desaparecer. Uhum. O tal medicamento milagroso que veio revolucionar que é um aqui comprimido pouco. que veio revolucionar a cirrose provocada pela hepatite C. Passando ao cancro do fígado, pode ser uma consequência de tudo isto? Ou seja, uma cirrose pode virar um cancro ou não? É assim, a cirrose, portanto, o tal fígado estragado, é das doenças que eu conheço como médico em medicina que maior risco tem de evolução para cancro. Ou seja, durante um ano, à volta de 1 a 4%, ou em 10 anos, sim, às vezes quase metade das pessoas que têm cirrose podem desenvolver o tal cancro do fígado. Como é que este cancro começa por se manifestar? Dá sintomas? Portanto, tem um período em que não dá sintomas. Os tais? Falou-se começar por uma cirrose, não? Que são alguns anos, podem ser alguns anos, ou começa primeiro muito pequenino, mede 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, e há muitas vezes pessoas que nos aparecem com cancro já com 10 centímetros, tipo uma bola de golfe, ali, uma bola de ténis ali metida, e não tiveram sintomas nenhuns durante muitos anos. Nessa altura a doença já está muito avançada. Uhum. Como é que se diagnostica um cancro de fígado, Sr. Professor? Que tipo de exames são feitos? Quando os sintomas aparecem, já é muito tarde. Uma ecografia abdominal, muitas vezes detecta em sintomas. O conselho que nós damos é fazerem análise ao fígado, incluírem as análises do fígado nas análises ditas de rotina. Uhum. Toda a gente hoje em dia... Aquelas anuais? Exato. Toda a gente liga a diabetes, ao colesterol, à anemia. Metam a análise do fígado, que é uma análise muito simples, chama-se ALT, uma análise muito simples, inclui... E o que é que nos permite saber? Vai permitir saber se o fígado está alterado, portanto, se o fígado não está a funcionar bem, essa análise está alterada. Sim. E dá para o álcool, dá para a hepatite C, dá para o excesso de peso, portanto, que provoca, como disse muito bem, em alguns casos cirrose e mesmo cancro do fígado. Portanto, é tipo um rastreio e já nos permite indicar e depois... Esse seria o ideal. Seria o ideal, portanto, metam o fígado na nas cabeça... Nas análises de rotina, chamadas e nas análises de rotina. É uma mensagem das mais importantes. Ainda bem. E eu gosto muito que deixe muitas mensagens aos nossos telespectadores. Sr. Professor, como é que é tratado este cancro? Como os outros? O cancro depende da fase em que se apanha. Se ele medir for do tamanho da ponta de um dedo, num centímetro, nós temos tratamentos que podem permitir que a pessoa viva ainda muitos anos. Falamos de quimioterapia e esse género de Não é bem quimioterapia, é uma espécie de um guarda-chuva que pode entrar ali no fígado e queimar aquilo, ou há medicamentos, ou então um transplante, que é sempre o mais eficaz, ou cirurgia, tirar o tumor. Mas tem que ser apanhado cedo, aliás, como no cancro da mama ou outros cancros. É importante estarmos atentos. Estarmos atentos. Temos que ser os primeiros médicos de nós próprios, não é? Exatamente. Fazer rastreios, como disse muito bem. Fazer a análise, anual, que é muito simples. Se ela estiver alterada, por exemplo, fazer uma ecografia, que também é um exame. Porque pode fazer a diferença, não é? Pode salvar uma vida. A detecção precoce pode salvar a vida. Uma vida. Sabemos que tudo isto do que aqui falamos só do álcool, mas no fundo aquilo que se pretende e a grande mensagem sempre para a população é que
temos de facto que adotar estilos de vida saudáveis. O não beber, mas há muitos outros, Sr. Professor. É assim, grande parte das doenças hoje em dia tem a ver com os estilos de vida. As pessoas às vezes queixam-se, estão 10 horas à espera num serviço de urgência, que os médicos não fizeram aquilo e deviam ter feito, ou que falhou qualquer coisa. Mas o problema está em nós, no nosso estilo de vida. E o que é o estilo de vida? Das coisas principais é comer bem, é não comer demais, evitar a obesidade, corrigir o colesterol, não comer muito sal, portanto, corrigir a tensão arterial, a hipertensão, não beber álcool em excesso. Tabaco? O tabaco, portanto, álcool, tabaco, colesterol. Por exemplo, o exercício físico. Tem que fazer parte da nossa rotina. E falamos em futebol. O futebol, falamos em futebol. Ou qualquer atividade física é extremamente importante. Salva vidas. Uma pessoa que tenha, por exemplo, excesso de peso, ou que não tenha, e que vá andar ou correr, mas o simples andar 3 vezes por semana, vai viver mais saudável do que uma pessoa que esteja em casa só a ver televisão, a comer pipocas, que seja gordo. Portanto, é muito importante que o professor diga isso, até porque há muitas pessoas que se escondem atrás daquela típica, não posso ir para um ginásio, mas nós vivemos num país que tem um clima maravilhoso em que podemos andar na rua. Só o andar pode ser suficiente. O padrão de exercício físico é a pessoa 3 vezes por semana, não é preciso pedir muito, e toda a gente consegue fazer isso, se conseguir andar bem, 20 a 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. As cidades, as terras cada vez têm mais jardins, ciclovias, espaços livres, portanto não é preciso ir para o ginásio, é bom ir para o ginásio, mas o andar salva vidas, as pessoas devem pensar assim. E isto são os estilos de vida que devemos incutir desde pequeninos aos nossos filhos, para que eles se habituem, porque sabemos que somos animais de hábitos. É muito importante, exatamente. Sr. Professor, uma mensagem então final para os telespectadores do Porto Canal, uma vez que também é a sua primeira vez aqui no programa. O que é que gostaria de dizer enquanto gastroenterologista? A mensagem em relação ao fígado: o fígado é um órgão muito mais... provoca mais doenças do que as pessoas pensam. Não bebam álcool em excesso. Façam análises às hepatites, porque, por exemplo, a hepatite C, nós calculamos que existam talvez 70 mil pessoas em Portugal com a hepatite C, a maioria não sabe. Portanto, peçam ao médico para fazer análise de hepatite C, que hoje em dia tem cura. Façam exercício físico, tentem fazer uma alimentação saudável, porque 2.500 portugueses morrem por causa de doenças do fígado. E podemos evitar e muitas delas são mortes evitáveis, e são mortes que ocorrem muito tempo antes, às vezes 20 anos antes do fim estimado da vida, digamos assim. Professor Dr. Rui Tato Marinho, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório, foi um prazer recebê-lo. Vamos então a fechar esta primeira parte, daqui a pouco vão poder tirar dúvidas sobre saúde oral. Convido então todos os telespectadores a participarem aqui no consultório. Podem inscrever-se através do nosso número de telefone 229538525 ou através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos para um curto intervalo. Até já.